Galera, estamos aqui na Athletic School Brasil de novo. Hoje a gente tem um convidado mais que especial, o João Vitor, jogador de vôlei profissional. E a gente também está aqui com o nosso fundador, o Igor Acorinti. Mais uma vez. João, obrigado por participar, cara. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente, de ter essa conversa. Cara, queria começar falando ali, como é que você está agora, velho? Você tá treinando para a próxima temporada? Qual que é a tua situação atual agora? Opa, então, cara, um prazer estar aqui participando desse podcast. É uma honra, é o meu primeiro podcast que eu estou gravando, então se eu errar alguma coisa ou falar uma merda aí. Não, a gente corta aqui, o nosso editor é bom, velho. Não, beleza então, velho. Vamos começar então. Então, agora é o período de férias, né? Seria a pré-temporada. E agora eu estou me preparando através do CrossFit, né? Uhum. Eu descobri o CrossFit foi antes dessa última temporada e, cara, ele mudou a minha percepção das coisas, de preparação física. Eu senti uma grande evolução com ele, cara, pelo fato dele utilizar mais membros musculares nos exercícios, né? Ele tem uma ativação que chega mais próximo do que tu vai usar realmente ali na partida de voleibol, por exemplo, né? Ah, legal. E, cara, tu já tem contrato definido para a próxima temporada? Tá se preparando fisicamente, mas tu já tem algum time em mente ou algum contrato? Por enquanto, eu não tenho nada. O meu empresário nós dois estamos correndo atrás, até surgiu algumas coisas, mas ainda meio incerto. Então, o negócio é trabalhar e confiar no trabalho, porque o que a gente pode fazer, a gente faz, né? Uhum. E, cara, e como que foi a sua última temporada? E queria saber um pouco mais, né, para eu te conhecer um pouco melhor, mas assim, e Uhum. como que o CrossFit te ajuda? Assim, se você puder falar um pouco mais de detalhes, se não atrapalha, né? Porque eu jogo futebol aqui, então assim, Uhum. é, acho que o CrossFit não é o caso, mas tipo, às vezes dependendo entendeu? Pode te dar você pode ficar muito pesado, ganhar muita massa muscular, acabar ficando lento, entendeu? Então tem que ter esses cuidados com o CrossFit para no vôlei também, ou nem tanto. Claro. Assim, isso também depende da tua dieta, né? Não adianta, eu ir lá levantar um monte de peso a dieta não tá alinhada junto, né? Então, o que vai contar se tu vai ganhar peso seria um superávit calórico através da dieta, né? Mas, assim, no CrossFit, tu desenvolve todas as valências. Tu desenvolve potência, desenvolve força, condição cardiorrespiratória, mobilidade, a parte de alongamento, cara, isso é uma coisa que eu tenho notado nessas últimas semanas de treino. Eu tô agora há mais de um mês e pouquinho que eu voltei pro CrossFit, né? E, cara, eu tô tendo uma evolução tão incrível e acho que essa parte de mobilidade e alongamento é a diferença para qualquer atleta. Até tenho acompanhado um coach lá, é um programa que se chama ATG, e lá eles enfatizam essa parte de tu, por exemplo, num agachamento, né? Tu ter uma amplitude maior, que isso reforçaria também os ligamentos, os tendões, coisa que na modernidade os atletas hoje eles são muito fortes, tem a perna grande, por exemplo, mas não desenvolvem o tendão, então ocorrem muitas lesões. Então, hoje já tem essa questão, né, de ter uma amplitude maior para tu também trabalhar, porque a musculatura desenvolve num tempo muito rápido, muito fácil de desenvolver a musculatura. Porém, os tendões eles demoram um tempo maior também. Tem isso, tem essa questão. E, claro, a gente também tem que cuidar. Se tu quer preparar, por exemplo, um cara para o vôlei, também tem que cuidar alguns exercícios, talvez não adaptar para o cara, né? E também tu vai trabalhando a mobilidade, cara. Eu acho que assim a gente tem muitas coisas que a gente
se prende na cabeça, que acha que não consegue, que acha que, por exemplo, eu não tenho mobilidade, mas eu tenho isso aqui no joelho, eu tenho isso nas costas. Mas, cara, tu se surpreende quando tu entra e tu começa a trabalhar realmente, tu vai se desenvolvendo e é muito incrível a evolução. Sim, o corpo humano dá para fazer coisas muito grandes, cara. Cara, eu tô só curioso, você sabe tudo isso porque você estudou, você foi fazer faculdade, alguma coisa, você apenas aprendeu por si mesmo? Sim, cara, eu sou um cara apaixonado em estudar tudo que eu posso fazer ao meu alcance para melhorar o meu rendimento no esporte, no vôlei, no CrossFit. Eu vou atrás, eu busco, eu procuro estudar, eu procuro conhecer pessoas, grandes atletas, o que eles fazem, como eles. Eu gosto muito de ver a história deles, né? E eu faço nutrição e estou fazendo agora o meu TCC. Eu me formo no meio do ano que vem, mas ainda não sei porque teria que fazer o estágio, e aí se eu entrar num time eu não sei como é que eu vou fazer isso, então, mas é assim, eu sempre procuro estudar bastante, procurar as coisas e correr atrás mesmo. Uhum. Pô, legal. Cara, isso aí é muito massa. Sou prova viva que ele realmente busca mesmo. Eu lembro até quando a gente era mais novo, ele sempre com aquele pensamento do bodybuilder ali, de já saber mais que todo mundo de É, academia. A galera ia pra academia, ia fazer um agachamento, as costas é, curvadas lá. O cara dizia, não, pelo amor de Deus, velho, não faz assim. Sempre tentando ajudar todo mundo, eu lembro disso. aham, E aí, João, a tua temporada passada, tu estava jogando em Portugal, certo? sim, E sim. como é que foi a experiência lá? Foi o teu primeiro ano fora do Brasil? Isso foi meu primeiro ano fora do Brasil. Um, Inicialmente, claro, a expectativa era muito grande, batia ansiedade, não conseguia dormir direito, sofria um pouquinho de ansiedade, normal, tá indo para outro país, né? Mas eu sabia que era isso que eu trabalhei a vida toda, né? Eu estava muito tranquilo para ir, mas chegando lá, eu fui até com dois gaúchos, né? Já é bem mais tranquilo. Um até eu já conhecia, ele tinha jogado comigo em Nova Petrópolis, eu era infanto e ele era infantil lá na época, né? É o Thierry. E, cara, a gente chegou lá, velho. Tinha até um campeonato menor, assim, de pré-temporada. E, meu, passamos o carro nas equipes, daí eu já, meu Deus, a gente vai ir muito bem. Daí eu já tava pensando, nossa, a gente a gente dá para ganhar do Benfica, desses times maiores, a gente vai ganhar, tá ligado? Nossa. Mas daí começou o campeonato, primeiro jogo em casa contra o Espinho, que é uma equipe de tradição de Portugal, uma equipe forte, e começamos ganhando de 2-0 dos caras, velho. Meu, aí os caras viram para 3-2, a gente perde o jogo. Vá, faltou um detalhe, né? Mas aí, durante a temporada, assim, teve muitos altos e baixos, né? Aí a gente começou a perder alguns jogos, já deu uma baixa assim na equipe, veio lesões, até o outro gaúcho ele se lesionou o joelho, aí ficou de fora até o final da temporada. Eu também tive assim uma irregularidade durante a temporada, algumas lesões pequenas, mas que ali atrapalham no dia a dia. E quando ali pegou o inverno, até tive uma alergia muito forte no meu corpo inteiro também. Provavelmente foi também por causa de alguns suplementos que eu tomei. E aí a minha mão estava roxa, cheio de bolha, e isso acabou atrapalhando muito também no treino. Mas assim, a estrutura do clube, não tenho o que reclamar, era espetacular, muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. A fisioterapia era incrível. A preparação física o preparador era um preparador bom, ele era bem entendido, gostava de estudar, dava para ver, mas era feita era no ginásio. Eu falei ginásio, só que em Portugal ginásio é academia, que é aqui no Brasil, tá ligado? Só que lá não tinha, a gente não treinava na academia.
E aí eu senti que isso baixou um pouco, assim, o nosso potencial, né? O que a gente tinha trazido para lá, a gente perdeu um pouco, né? Porque só a nossa parte física era feito com alguns pesos, com algumas coisas lá no ginásio mesmo. Uhum. Cara, você comentou, lógico, tirando a parte da estrutura, né, das lesões que aconteceu durante a temporada, é, teve alguma coisa que você percebeu que aconteceu nesse período que fez o time cair de rendimento do, assim, do torneio de pré-temporada, que vocês foram muito bem? O que que aconteceu nesse período que fez o rendimento cair? Foi só as lesões? Foi só um pouco da estrutura que faltou? Ou não faltou nada? Como que foi? Cara, bem tocado o ponto. Eu acredito assim, a equipe era uma equipe muito jovem, né? Uhum. Ali só tinha um capitão, que tinha seus 30 e poucos anos, que já estava mais tempo ali, que era o central, e o líbero, que era mais velho também, tinha 30 e poucos anos, mas o resto era tudo garotada, né? E eu acho que assim, faltou um pouco mais de cobrança, faltou um pouco mais de pegar mais firme, assim. Eu me lembro no início, num jogo amistoso, assim, a gente não era um segundo side out, botamos bola na mão e a gente não rodou. E aí eu estourei assim e fui dar uma cobrança assim, todo mundo já ficou meio apavorado. Uhum. Eu senti assim que ali eu já vi, não é igual no Brasil, né, Guga? A gente Uhum. sabe, lembra do Botafogo como é que era? Sim, velho. Lembra da pauleira que era no treino? Só faltava brigar, velho. Tava a ponto de brigar É. no treino ali, velho. Não, mas tu lembra que o pessoal caía no chão, caiu no chão, lembra? Quem é que caiu no chão? Eu não lembro disso aí, eu acho. Meu, o Lucas Salles, que agarraram ele, Ah, é. lembrou? Aham, a galera brigou. Aham, eu lembro. Cara, teve algumas dessas lá no Brasil, mas eu acho que, João, a gente tem essa diferença. Eu acho que eu e o Igor sentimos bastante, até por a gente não estar no top level aqui dos Estados Unidos. A gente às vezes encontra essa diferença de objetivos dentro de um time. E Uhum, eu acho que os dois ainda, a gente está aprendendo a lidar com isso, cara, porque aqui a gente tem a faculdade, tem gente que trabalha, estuda e joga. Então, a gente também faz isso, mas daí a gente entra dentro da quadra e se transforma, porque a gente está acostumado, velho. Eu sempre dou esse uhum, exemplo. Tipo, às vezes ali no Botafogo, a gente jogava com gente que, cara, os caras não tinham dinheiro e praticamente os 400 pila que eles ganhavam, eles usavam para comer, tá ligado? Então, se exato. eles jogarem melhor, eles vão ter um salário melhor. Se eles não jogarem, eles talvez não tenham o que comer na próxima temporada. É, Então, como é que eu vou, tipo, como é que eu vou treinar no mesmo nível que esse cara que está treinando pelo prato de comida? Eu tenho que aprender, tenho que dar mais, tenho que dar o gás e tentar nivelar. E aqui é um pouco diferente, talvez aí também, como foi em Portugal, é um uhum, pouco diferente no sentido de não é aquele prato de comida. Se ele errar aquela bola, eles têm muito esse negócio de está tudo bem, foi um pouco de azar, mas eles é, falam bastante unlucky aqui. E, cara, e a gente sabe que, pô, se o cara erra uma bola no Brasil, daí tu diz, putz, que azar, velho. Nossa, não, o cara te manda fora do ginásio. mas é, Aqui, assim, assim, lógico que a gente joga, né? A gente joga em faculdade, né? Mas, assim, pô, todo mundo tem uma bolsa decente para jogar, né? Mas Uhum, aqui eu ainda sinto que eles têm muito essa visão de faculdade, né? vamos E competir, nós não vamos vamos. competir, tipo, honrar o mérito, umas coisinhas assim, sabe? E, pô, aham, cara, pra gente que, assim, eu tive pouca experiência no Brasil, mas o pouquinho que eu tive, cara, é o suficiente para eu chegar aqui num, cara, unlucky, mano, não é unlucky, né? É unskill que a gente fala, né? Faltou qualidade mesmo, cara. Então é aham, difícil, mas, assim, é bom, eu acho que é bom, pelo menos eu vejo pro time de vôlei aqui que o Gustavo e alguns outros brasileiros conseguem trazer às vezes, né, conseguem trazer um senso ali para dar uma aham, balanceada para poder levar o time, porque, cara, se for um sim, time que só tiver o cara que tá pensando, sei lá, que festa que a gente vai depois, entendeu? Aí fica difícil, né? é complicado daí. E, João, tu comentou ali que então faltou um pouco de cobrança. Óbvio que a gente sabe que essa cobrança tem que vir dos atletas, mas tu acha que faltou alguma liderança vindo de cima, assim, tipo uma cobrança de treinador, talvez? Eu não sei se vocês têm um manager aí no time que é acima do treinador. Tu acha que faltou esses caras
fazerem uma reunião, ou enfim, de alguma forma entrarem em contato e cobrarem disso de vocês? Cara, perfeito. Eu acho que assim, o nosso treinador tinha acontecido uma treta no início da temporada que o treinador ia ser um cara que já estava mais tempo lá. E aí passou 2 semanas que a gente estava, ele foi mandado embora e quem assumiu foi o irmão dele. E cara, querendo ou não, ele não tinha tanta experiência, nunca tinha comandado uma equipe, né? Era só o auxiliar. Ele só era da parte ali mais estatística e tal. E querendo ou não, era a primeira vez que o cara estava comandando uma equipe adulta, né? E eu acho que faltou assim um pouco, né, dessa liderança eu acho que assim o técnico, a melhor coisa que ele tem que fazer é saber gerenciar pessoas, lidar com pessoas. E eu acho que isso faltou muito, sabe? Até faltou também dar mais informações para a gente dentro de quadra. Tava todo mundo perdido, em vez de reunir todo mundo, falar o que vamos fazer. Ah, né, nessa bola a tendência do cara vai ser isso. Eu acho que faltou bastante disso. E, cara, eu queria te perguntar, que lições que você tira dessa tua experiência lá? Não só lições né, das coisas boas, mas também das coisas ruins, às vezes que faltou. O que que você traz para sua vida agora, para a próxima temporada também? Cara, lições que eu tirei dessa temporada. Eu acho que assim, por mais que as coisas possam estar ruins, vai passar. Tu não vai morrer, vai passar. E tu sempre tem que é, ter uma mente positiva de que vai ter uma próxima temporada, que vai ser melhor, que tu não pode deixar se abalar e entrar no poço, porque agora eu tô até lembrando do pessoal, cara, era uma loucura ali no meio da temporada, até pelo fator ali da pandemia, de quarentena, tava todo mundo trancado, e, velho, é complicado, velho. Ninguém saía de casa, socializava, fazia outra coisa, era só voleibol e todo mundo ali tava perdendo a cabeça, né? Acho Uhum, que foi mais uma parte mental que atrapalhou ali na temporada do que qualquer outra coisa, sabe? uhum, entendi. Legal. Cara, e já dando essa deixa, assim, que o Igor falou das lições, dos momentos ruins, tu já passou por mais momentos difíceis, assim, na tua carreira que foram marcantes, que tu lembra, assim, que tu tirou uma lição desses momentos? Cara, isso aí lá no Botafogo e tu também tava. No Botafogo eu tinha entrado, era em 2016, né? Numa peneira. Tu já tava lá, né? É, eu já tava lá. Eu acho que eu cheguei no meio de 2016, eu não sei se tu chegou no janeiro de 2017, mas foi mais ou menos por aí. Foi, que ainda eu cheguei antes porque o técnico do adulto queria que eu participasse também da equipe adulta, né? Foi Uhum. isso. Mas daí depois, né, começou a temporada em 2017 no juvenil e chegou um momento no meio da temporada e até tu vai lembrar disso, eu fui cortado. No meio da temporada, fui mandado embora com uma mão na frente e outra atrás, porque não era o meu ano, é, não era o ano principal, né? Tipo, como é que diz? Era a geração que estava jogando era um ano mais velha que você, eu acho. Isso, era E 97, eu sou Uhum. 98. Isso. Daí você não, e você fazia parte do time daquela geração, mas não era a geração que estava, que era no caso aqui nos Estados Unidos que a gente fala os seniors, né? Que estão o último ano deles da geração. Isso, isso. Então, aí acabei sendo mandado embora. E aí, ali, velho, eu poderia simplesmente desistir, né? Pensar, pô, não consigo jogar nem juvenil. Fui mandado embora da equipe. Eu podia pensar, não, aqui acabou, aqui deu pra mim, né? Mas não, velho, ali, graças a Deus, surgiu uma outra oportunidade, né? Que foi lá em São Paulo, Mogi das Cruzes, onde era o campeonato, é o campeonato de base mais forte do Brasil, que é o Campeonato Paulista, e geralmente
as vagas para essas equipes que estão disputando esses campeonatos, elas é feita uma peneira sempre no final do ano, onde ali já se decide quem vai compor essas equipes. Então, muito dificilmente depois disso alguém consegue entrar nesses times, e graças a Deus surgiu ali uma oportunidade para mim em Mogi, e ali eu fui embora, tá ligado? Cara, mas assim, o que que passou na sua cabeça que não te fez desistir quando o Botafogo te mandou embora? Cara, eu tenho dentro de mim, velho, que, mano, pode passar, vir qualquer problema, levantar paredes, barreiras, mas eu não vou parar, tá ligado? Eu tenho dentro do meu coração que eu escolhi isso, e eu vou até o final, tá ligado? Uhum. E também eu perdi minha mãe em Itajaí, e eu acho que isso é um motivo muito forte que eu tenho dentro de mim para continuar lutando e correndo atrás dos meus sonhos, tá ligado? Uhum, com certeza, com certeza. Não, e, cara, acho legal você falar disso, porque muita gente vê todas essas barreiras, né, e elas acham que elas usam como motivo para parar, né? E você fez o Uhum. contrário. E, cara, eu acho que, assim, é legal ouvir de alguém falar isso, porque acho que quem vai ouvir o nosso podcast vai pensar, porra, se ele não parou, também não devo parar, né? E aí, cara, e é o que a gente fala aqui, cara, às vezes sucesso não é você ganhar sempre, né, cara? É como que você levanta, quão forte você levanta depois que você cai, né? Então, pô, que legal, velho. Até o Michael Jordan, né, um exemplo. O cara errou 9.000 cestas, perdeu quase 300 jogos, em 26 diferentes finais, o cara errou a bola que venceria o jogo, velho. Sim, Então, o cara tem uma história repleta de falhas e fracassos, né? sim. E é exatamente por isso que ele é um sucesso. Aham, Exatamente. exatamente. Muito top. Exatamente. Cara, cara, é muito legal você falar disso, principalmente nos momentos difíceis, até que você tocou na sua mãe ali, que é uma motivação para você, porque, cara, é o que às vezes a gente vê na rede social e não é o que é o atleta, né? Tipo, eu vou lá hoje, eu vejo uma foto sua lá no Instagram, tu pensa, pô, o cara tá feliz, velho, o cara tá lá, tá comendo bem, É. tá no CrossFit lá, tá legal, mas as pessoas não sabem tudo que vem por trás, né? Uhum. E é bem legal você compartilhar isso. E, João, cara, já assim, eu não sei, eu até não sei de que forma colocar isso, mas eu sempre falei, acho que eu já falei isso para você de algumas formas. Eu nunca falei que a gente era super talentoso. Eu lembro falando de você ali de passe, que o Rifat falava pra gente, pô, tem um cara lá que não se mexe muito, que passa bem, que tem uma técnica muito desenvolvida, mesmo sem treinar tanto. Falava, esse não é o Uhum. nosso caso. A gente tem que estar forte, rápido e ir atrás da Exato. bola. E, cara, e já te falaram assim que você não conseguiria chegar por não ser bom o bastante? Já aconteceu isso com você? Cara, nunca chegaram a me falar diretamente uma coisa dessa, porque eu acho que é uma coisa muito ridícula de alguém falar para uma pessoa isso, Com né? certeza. Se um cara desse fala isso, velho. E eu acho que assim, se alguém fala isso para ti, tu tem que usar isso como motivação, velho. Tu tem que pensar, eu vou vencer o que esse cara me disse, e eu vou mostrar para ele que eu vou vencer, tá ligado? Hum. E eu acabei lembrando, velho. Se lembra do Lorena, velho? Sim, sim. Eu não Ele, cheguei ele, a conhecer ele, mas eu conheci assim pessoalmente, né? Porque quando ele chegou, eu saí. Mas, Ah, mas eu verdade. já escutei bastante da personalidade dele ali, até de você. Sim, sim, ele é um cara sensacional, velho. Lá nos treinos, o treino parecia um jogo, velho. O cara fazia um ponto, e ele é maluco, né? O cara fazia o ponto, saía pra torcida comemorando no treino, velho. E era assim, velho. Pra galera que assim que não acompanha tanto vôlei, o Lorena hoje ele deve estar com o quê? Perto dos seus 40 anos, Já ou fez? já fez. E foi, né? Ele foi no Botafogo assim mais como um medalhão, né, cara, para ajudar o time, para dar um pouco mais de experiência. E, enfim, daí é você que conta daí para frente. Sim, e aí a gente foi campeão da Superliga B, e ele carregou o time nas costas, velho. Foi uma atuação sensacional, e o cara completando 40 anos, né? Eu lembro que você falou que chegou da pré-temporada, não parecia um cara muito forte, mas então Aham. você já correu atrás e já estava É. bem fisicamente. Cara, e esse Então, negócio. Pô, pode ir. e o que eu ia falar é que pode ser que tenha, eu acho que foi na brincadeira, assim,
ele falou assim, não vai virar jogador, não vai, não sei o quê. E isso é uma das coisas que também eu usei, tá ligado? Na Uhum. hora eu pensei assim, eu vou mostrar para esse desgraçado. Não, cara, eu acho isso muito importante, velho, que você falou, né? Tipo, e transformar esse, essas coisas que as pessoas falam pra gente em motivação, né? Muito importante e não é Sim, fácil, né? não é Então, fácil. e cara, eu queria te perguntar mais ou menos o que passa na sua cabeça ali quando você está na quadra, o que que você está pensando, está treinando agora está procurando alguma coisa para o próximo ano, como tá? A gente fala muito a palavra mindset, né, que seria a Uhum. mentalidade, né? Então, como que tá a tua cabeça nesse momento? O que você está procurando, entendeu? O que você está pensando? Cara, eu tenho pensado muito que acho que a gente viver assim um dia de cada vez, até aquela parte, tem um livro chamado Flow. Eu comecei a ler, mas ainda não terminei, que é o estado de como é que é? Já É como se fosse esqueci. estar de flow mesmo, né? Que É, você começa a fazer e vai embora, você nem percebe, eu né? sou um pouco familiarizado com o termo, mas assim, o que eu sei, não sei, me corrija se eu estiver errado, é que o Sim. estado de flow é quando o atleta está no jogo e ele está totalmente focado naquilo, né? É um estado que Isso. nada mais importa. É É, tudo tu nem sabe, não tem noção de tempo mais, tu tá exatamente focado naquele ponto, naquele momento, naquele momento. naquela única ação ali. Esse é o E estado de flow. aonde tu tem uma maior performance, Isso. né? Uhum. Então é isso. Ahn, tem algumas personalidades que eu gosto bastante, que ali é o David Goggins, que ele fala assim: você precisa criar calos no cérebro, da mesma forma que você cria calos nas mãos. Uhum. Desenvolva calos na sua mente através da dor e do sofrimento. Então, assim, sabe, eu penso muito assim, às vezes num ódio ali no CrossFit, cara, tá difícil. Tá, tá difícil e, meu, às vezes, sendo sincero, dá vontade de largar ali a barra e sair. Eu não quero isso para mim, é muito duro. Mas é justamente isso que faz, que me move, que eu gosto. Eu gosto de desafios. Foi por isso que eu me apaixonei do CrossFit. Ele te tira da zona de conforto, tá? Cara, e assim, tu já tá falando bastante disso da tua preparação física e tu faz nutrição, eu sei que tu é um cara que cuida bastante de dieta. O quanto tu acha que isso influencia na vida do atleta, assim? Tu acha que isso é um fator determinante, dieta e preparação física? Cara, uh, com certeza, né? Mas assim, se tu tem uma noção básica de nutrição, se tu sabe se alimentar o mínimo ali, isso já vai ser bom. Mas assim, se tu quer elevar para um próximo nível, cara, eu acho que sim, tu tem que cuidar um pouco melhor ali da tua alimentação, contar as calorias e tal, porque teu corpo é uma máquina, né? Uhum. Top. Não, eu lembro que uma vez eu estava gravando um podcast, né? E o Gustavo até comentou, acho que foi o Djokovic, né? Que ele fala Uhum. que, cara, se você pegar os 100 melhores tenistas ali, né? A técnica deles, os caras são muito parelhos, né? Então, são esses pequenos É, detalhezinhos ali que vão fazer a diferença para saber quem que é o primeiro e o segundo, né? exatamente. Top. E, cara, João, indo para frente aqui um pouquinho, ali sobre a tua carreira, velho, a gente falou bastante ali de dor, sofrimento, de momentos difíceis, vamos falar um pouquinho de coisas boas, velho. Claro. Qual que foram, assim, os momentos mais gratificantes na tua carreira, as tuas maiores conquistas, assim, que tu lembra e que tu gosta de contar, que tu vai contar lá na frente para as pessoas na tua Sim, vida? Até uma sim. carreira curta ainda, né? Tem muita coisa para Claro. ir Amém. para frente. Cara, um momento que eu lembro assim foi antes dessa temporada de Portugal, quando eu estava lá sem equipe, ainda não sabia, era tudo muito incerto, não sabia se ia surgir alguma equipe. E aí surgiu Portugal. Aí eu lembro o momento que eu fui contar para meu pai, né? A gente estava indo almoçar, estava na mesa sentado. Aí eu contei para ele, velho. E aí a expressão dele, né?
a felicidade, o orgulho que ele teve ali no momento, cara, isso é muito gratificante. E É, aí isso mostrou que tudo que eu tinha passado tinha valido a pena, tá ligado? com Nossa, certeza. nossa, isso aí deve ser. Cara, e como que tá os seus planos? Você gostaria de ir para a Europa de novo? Você quer ficar no Brasil, perto da tua família? O que que você espera, assim? Cara, agora eu tô ali no CrossFit, né? E tipo, assim, a qualidade de vida, assim, a felicidade tá num nível muito alto, tá ligado? Eu tô muito bem, até porque a última temporada foi um pouco frustrante, né? Foi bem difícil. Mas eu para onde tiver surgindo uma oportunidade para continuar, né, minha carreira, eu tô indo, tá ligado? Uhum. Até para me desafiar, sair da zona de conforto. Então, eu estou aguardando. Uhum. Cara, e como que foi ficar, você comentou do teu pai, né? Então eu creio que você seja próximo dele. Como foi ficar longe da família? Como que foi a experiência de jogar na Europa? E, pô, é longe, né? Então, assim, vou lá para casa visitar, não dá para fazer isso, né? Então, como foi a cultura diferente, as pessoas, todo mundo te tratou bem, não tratou bem? Como que foi a experiência lá? Eu já estava acostumado, né, a ficar longe da família, desde 2015 que eu já morava sozinho. Tudo bem que agora não tinha como visitar, né? Sim. Mas não foi tão difícil como eu achava que seria ser. E Portugal, cara, a qualidade de vida lá é muito boa. Hum. A alimentação lá era sensacional. O nosso almoço era na esquina de casa. E diferente aqui do Brasil, cara, lá, meu, lá eram os panados do Peru. E aí a mulher, tu pedia meia marmita, a mulher enchia a marmita, dava para duas pessoas comer até passar mal, velho. Meu, muito diferente aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil o pessoal te serve meia coxinha ali e ainda acha muito, tá ligado? Sim. Lembra, Então, hã? lá no Botafogo, lembra que eu lembro que tu queria proteína, né? E daí só podia Aham, pegar 2 pedaços de carne, daí, isso. alguma coisa assim, 2 ovos, uma coisa assim, para atleta. E realmente não, por ver, não faz Sim, muito sentido, né? Tu não pode sim. tem que limitar o tanto que o cara come. Então lá disso não tinha o que reclamar, tava de barriga cheia lá. Mas pela pandemia, né? Pela essa questão, também a gente não conseguiu conhecer muito, né? Uhum. Às vezes até os municípios lá fechavam, tu não podia ir viajar e tal. Mas o pessoal de lá é tudo muito gente boa. O pessoal te tratava bem e fui bem acolhido. Pô, legal. Então, ô João, só para tirar uma dúvida aqui, quando tu saiu do Botafogo, vocês foram campeão da Superliga B, certo? Ali que você disse que o Uhum, Lorena foi o isso, cara do time. Depois foi. disso, você foi direto para Portugal? Não, tive ainda uma temporada em Uberlândia, Ah, é verdade, é verdade. E que, como é que foi a pode falar. temporada lá? Ah, lá a gente foi campeão da Superliga, não, campeão, a gente ficou em segundo, né? A gente acabou subindo o time para a Superliga A. E o que tinha acontecido? A gente tinha se classificado em segundo, e aí a gente ia para os playoffs, já tinha viajado para São José dos Campos, em São Paulo, já estava no hotel, ia fazer o primeiro jogo dos playoffs, e aí a CBV deu a notícia, né, que o campeonato tinha acabado por conta da pandemia. E aí depois foi decidido que a gente, por ter ficado em segundo nos jogos regulares, né, da temporada, que a gente ganharia a vaga. E foi por uma diferença, acho que de um ponto do terceiro lugar, que era a equipe de Anápolis. E daí vocês classificaram o time para a Superliga A. Isso. Caramba, massa. Ok. Não, pode Não. ir, vai embora. Então, vamos embora. João,
Então, cara, mais uma coisa que eu queria tocar contigo, assim, às vezes a gente vê, eu queria perguntar o que que você acha, é mais uma opinião, assim, não precisa ter uma resposta certa, que ali no, Uhum. até no Botafogo, ou talvez em outros times que a gente passou, ali, às vezes as condições que os atletas têm, que eles moram e tal, elas são, assim, não desumanas, mas são abaixo do que um atleta merece. E, Sim, cara, eu queria saber o que que tu acha sobre isso, e tu acha que isso te fez mais forte de alguma forma e te fez valorizar mais o que você tem hoje em dia? cara, perfeita essa pergunta. É exatamente isso que eu penso. Se talvez não tivesse passado por tudo aquilo que a gente passou, né? Passou um momento também comigo lá no Botafogo, condições deploráveis, a gente morava mais de 10 pessoas num apartamento, dormia num colchão no chão, é, tinha só um banheiro, e sujeira e lixo, tudo sujo, e uns não ganhavam comida no clube, tinham que fazer essa comida, e eu lembro até que a conta de luz não era paga, a gente ficava no escuro, A gente ficava ficou sem luz, com um mês é, sem luz e dentro desse um mês a gente ficou 2 semanas sem gás. sem gás também, né? Eu Tem lembro que- que a gente ia lá na porta do elevador, na tomada, para para ligar o a- faz arroz elétrico, eles faziam arroz elétrico no corredor do prédio. a panela Panela elétrica, né? Meu pai. Liquidificador também. A galera ia carregar o celular e cozinhar no corredor do prédio, cara, porque não tinha luz e gás. Aham. É, é, e cara, se não tivesse, eu acho que passado por essas coisas, talvez não teria chegado onde cheguei, né? Talvez teria desistido. é, e até, eu acho que eu já citei, né, da parte ali do David Goggins, né? Uhum. Eu acho que é justamente isso, criar calos no cérebro, da mesma forma que cria os calos nas mãos. Uhum. Então, ele desenvolveu a mente através da dor e do sofrimento. Cara, eu penso muito assim porque, cara, era uma coisa que talvez muitos de nós ali, alguns não precisassem passar, mas a gente escolheu passar, porque era o nosso sonho naquele momento, pelo menos o meu sonho naquele momento ser o jogador profissional. E hoje, cara, aqui eu moro no apartamento, eu divido apartamento com mais uma pessoa que tem tudo, cozinha, Uhum, banheiro e cara, é uma coisa que no Brasil é quase surreal, velho. Não, a gente uhum. não tem essa oportunidade lá. Eu não consigo imaginar algum time que dê as condições para uma escola daqui. É uma diferença tão gritante e eu acho que isso faz a gente valorizar bastante o que a gente tem hoje. Exato. Cara, e uma coisa que a gente normalmente pergunta pro pessoal aqui, né? Assim, que é como você mede, como você define sucesso, né? E, cara, assim, de acordo com todas as suas experiências, né? Todos os perrengues e coisas boas que você passou, como que hoje você definiria sucesso? Como que você fala que, pô, aquela pessoa tem sucesso na vida dela? Cara, eu acho que sucesso é a pessoa tá fazendo o que ama, assim, o que ela gosta, não porque é uma obrigação, mas porque escolheu e ela trabalha todos os dias duro para chegar em algum lugar, né? E passar por cima desses problemas, desses desafios, ahn, também do autoconhecimento, né? Uhum. Ahn, da evolução pessoal, espiritual, e tá em constante evolução, progredindo, ter uma família, poder dar um abraço bem apertado neles, como se fosse o último, os teus amigos, que é aquele amigo que tu sabe que tu vai, que se tu precisar ele vai estar lá para qualquer coisa. Sim. E acho que o voleibol proporciona muito isso, né? Tu cria laços de amizades muito fortes, né? Porque os teus companheiros de equipe acabam virando a tua família, né? Uhum. E, cara, uma pergunta que a gente não tinha preparada, mas eu queria muito te perguntar. Uhum. Se a tua vida fosse um livro e você fosse o autor desse livro, como que você iria que o livro terminasse? Nossa, que pergunta profunda. Pode pensar, eu sei que não estava preparado, mas eu fiquei curioso para saber.
Cara, eu acho que... Pode repetir a pergunta? Se a sua vida fosse um livro e você Sim. fosse o autor, você que está escrevendo esse livro, como que você queria que o final do livro fosse? Eu gostaria de não me arrepender de nenhuma escolha que eu fiz. Por mais que ela possa ter sido uma escolha errada, Uhum. que eu não me arrependa e que eu assuma as consequências das minhas escolhas e de que eu deixei um legado, que eu espalhei amor pelo mundo, assim como Jesus fez, Uhum. que para ele para mim é um exemplo de ser humano que foi aqui na Terra, de ter construído uma família, ter feito muitas pessoas felizes, transformado a vida delas, e é isso. Cara, Resposta muito boa. sim, não. Cara, assim, mas eu queria saber, foi toda essa parte que você comentou da sua mentalidade, do que você considera como sucesso, como você considera que o livro terminasse, são coisas que a vida te ensinou, foi coisas que você aprendeu lendo um livro, você aprendeu com alguém falando, foi coisas que os teus pais te ensinaram, como que essa pessoa que você é hoje, como que você criou essa pessoa que você é hoje? Cara, muitas das coisas foram criadas ali internamente comigo mesmo. Uhum. E claro, ao longo dessa jornada, você vai conhecendo personalidades, vai estudando a vida de certas pessoas, Sim. e é incrível, tu começa a, a enxergar semelhanças, né? De como elas pensam com o teu pensamento. E cada vez mais tu vai lapidando e aprimorando esses pensamentos, né? Essa forma de enxergar a vida. Cara, eu gostei muito da tua resposta da pergunta anterior ali, exatamente. Até quando você falou de sucesso, de falar, de fazer pessoas felizes, até a gente gosta de falar aqui, acho que a principal meta da gente fazer isso aqui do Athletic School é realmente o compartilhar o conhecimento, né? Não Uhum. só, tipo, o conhecimento prático, o conhecimento técnico das coisas, mas o conhecimento da nossa visão de vida, assim, que às vezes realmente ajuda. Tem várias pessoas famosas que elas dizem, putz, foi uma frase daquele cara que mudou minha vida, mudou meu modo de ver aquela coisa. E daí você vai juntando várias dessas frases e você vai se tornando uma pessoa melhor. E quanto mais você estuda essas pessoas, mais você vê o quanto que elas compartilham coisas boas com as outras. E você vai vendo que quanto mais para se tornar assim uma pessoa de sucesso, você acaba nesse caminho influenciando muitas outras pessoas a serem melhores. E eu acho que, cara, sei lá, você tá no caminho certo, velho. Tipo, muitas das coisas que você falou do autoconhecimento, de compartilhar amor, é muito desses princípios que a gente segue aqui na Athletic School. É isso aí, é uma corrente, né? Uhum. Exatamente. E, cara, é assim, até no nosso primeiro podcast assim, em inglês, né, o cara falou, cara, até num jeito meio egoísta, né, a melhor maneira de se ter alguma coisa é você dando, Uhum. né? Então, Uhum. cara, é um círculo ali, né, vicioso, é uma bola de neve. Cara, se você tá sempre se doando, se você tá dando as coisas, essas coisas vão voltar para você e vão voltar de uma maneira cada vez maior e melhor também, né? Uhum. E, cara, João, você falou da frase ali dos calos nas mãos e calos no cérebro. Você tem mais alguma frase ou livro que você leu que você gostaria de compartilhar, assim, que você acha que foi muito importante na sua vida? Uhum. É, acho que assim que contribuiu, né? Ali o Conor McGregor da lei da atração, né? Se você visualiza as coisas, acredita realmente, cara, vai acontecer. É o que ele fala, né? Que, cara, se tu visualiza, tu sabe, isso aí é uma coisa que ninguém te tira e tu todos os dias acorda e vai atrás dessa coisa. Acho que ninguém consegue te parar, tá ligado? Aham, a gente assistiu um filme aqui, a gente assistiu juntos, é chamado Heal, em inglês, traduzindo para a cura, e são basicamente conta as histórias de pessoas que têm alguma doença, algum acidente, enfim, alguma coisa que elas não vão melhorar, que nas estatísticas elas não vão melhorar, e Aham. elas acabam botando na cabeça que elas vão melhorar, e elas acabam diminuindo o tumor, aprendendo a falar, e que não era para ela ter aprendido a falar,
esse tipo de coisa que prova que a mente é muito poderosa e vai muito nessa Poderosa. linha da visualização. Aham, E a gente até comentou, ele me falou, o Igor, ele disse, cara, se a mente é capaz de curar uma pessoa, imagina o que tu não pode fazer se tu mentaliza no futebol, tu fazendo um gol, tu fazendo aquele aham, chute, que às vezes tu não consegue. Se tu aham, mentalizar aquilo todo dia, será que não vai fazer diferença para ti no futuro? sim, Não, e, cara, é você falou do perfeito. McGregor, né? Eu lembro ele comentando que, cara, ele estava dirigindo o carro dele todo quebrado e ele se imaginava dirigindo uma Ferrari, cara. Uhum, Pô, hoje o cara, acho que em 2020, se eu não me engano, ele foi o atleta mais bem pago, né? E ele fala que a mãe dele deu o livro para ele, O Segredo, né? Que fala sobre a lei da atração, tem o filme também na Netflix. E quão importante foi e ainda é para ele, né? uhum. Então, cara, muito, muito top. Obrigadão mesmo por Sim, compartilhar tudo isso. eu que agradeço. E ele fala, né? Agora ele tem todas as coisas, né? Mas a pessoa, ele não mudou. Ele é o mesmo. Desde quando ele visualizava lá, quando ele estava no ruim, igual a gente lá no Botafogo, a pessoa não muda, né? Eu até disse que você estava falando, estava vendo agora um Reels do Flávio Augusto, não sei se você conhece, ele é um empreendedor brasileiro, ele era dono do Orlando City aqui, ele vendeu faz pouco tempo o time de futebol aqui da MLS, e ele fala, cara, tipo, ele fala que hoje eu não sou melhor do que o cara que eu era quando eu estava lá dentro do ônibus. Hoje eu sou bilionário, mas eu não sou melhor que aquele cara que estava dentro do ônibus. Eu sou a mesma pessoa, velho, só que hoje eu tenho Aham, dinheiro. Então ninguém que está dentro do ônibus pode pensar, pô, eu sou um Zé Ninguém, aham, eu sou pior que esse cara. Não, é a mesma pessoa, cara, só que a diferença foi que ela usou ela na trajetória dela, ela conquistou mais coisas, mas a pessoa é a mesma. Tá? exato. Isso é bem legal. É um outro livro também bom, que é do Ryan Holiday, O Obstáculo é o Caminho. É um Cara, livro. esse cara é embaçado, velho. Eu adoro ele, o livro dele, o É, estoicismo. Nossa, que. estoicismo, né? Aham. Que é, o livro fala, né, da percepção, né, de como tu enxerga as coisas, né? Às vezes, que nem veio toda essa quarentena, pandemia, e muita gente conseguiu tirar um proveito dela, se destacar, criar um novo empreendimento, fazer alguma coisa, é porque ela enxergou uma oportunidade no meio de problemas, né? Sim. Não, e uma coisa que ele fala também é, não só ele, né, mas o estoicismo, eles falam que, cara, nada na vida, tudo na vida é neutro, né? Então, assim, você pode considerar aquela coisa boa, você pode considerar aquela coisa ruim, né? Exato. Lógico que, pô, Covid, horrível, né? Muito ruim. Só que, cara, enquanto tinha gente chorando, tinha gente vendendo lenço, né? É, Então, é assim, isso, vai muito da nossa cabeça, né? exato. Então tá, João, cara, muito obrigado por participar aqui. A nossa conversa, cara, foi muito boa. Eu tenho certeza que tem muita coisa para tirar daqui, para a galera que escutar e conseguir absorver isso. Vai ser uma conversa muito boa para eles tirar informações. Cara, obrigado mesmo por compartilhar tudo isso com a gente. E é É isso. isso aí, cara. Obrigado mesmo. Como o Gustavo falou, tenho certeza que vai ajudar. E é o que a gente quer fazer. A gente quer trazer pessoas aqui. A gente não quer só trazer pessoas. A gente quer trazer pessoas de sucesso, mas sucesso pra gente é quando você cai e como você levanta, entendeu? A gente quer saber as histórias boas, as histórias ruins, o que que você fez, o que que você come, como que você, sei lá, como que você faz para chegar onde você chegou e onde você vai chegar, entendeu? Então, cara, obrigado por tirar seu tempo para vir aqui falar com a gente. Tenho certeza que alguém vai ouvir e alguém vai se inspirar com a tua história. Que é isso. Eu que agradeço, né, cara, por essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês. Foi um prazer, viu? Pô, brigadaço, cara. Valeu. Valeu, João, e também te desejo aproveitar para te desejar sorte aí. Tomara que se arranje um time que é oportunidade, porque tenho certeza que a oportunidade vai aparecer. Você é um cara muito, muito batalhador, velho. Te desejo todo sucesso aí. Obrigadão, Guga. Falou, João. Brigadão, valeu, cara. E Valeu. vamos manter o contato aí. Vamos sim.